Olá, tudo bem? Eu sou a professora Daniele Saran e nós vamos ver hoje um pouco a respeito da história da geodésia. Na aula anterior nós vimos um pouco a respeito dos conceitos iniciais dessa ciência tão importante para nós e agora nós vamos ver como ela veio se desenvolvendo no mundo e no nosso país. Os estudos a respeito da geodésia, com o estudo da esfericidade terrestre, desconsiderando aí a ideia inicial de que a Terra era plana, começou remotamente há muitos anos. E nós temos aí Pitágoras, que introduziu essa ideia da Terra esférica, junto com outros filósofos da sua época. Logo depois nós tivemos aí Aristóteles, que veio atuando com a hipótese da atração da gravidade. Avançando, nós tivemos aí o que é considerado o pai da geodésia, que é o Erastótenes. Ele é considerado o pai da geodésia porque na sua época, mesmo com pouca ou nenhuma tecnologia, ele conseguiu determinar a esfericidade terrestre, determinando assim a sua circunferência e o seu raio. Bem, naquela época ele fez um experimento muito interessante, que eu vou narrar aqui para vocês, e é muito importante falar que os valores que ele encontrou naquela época se diferem de menos de 1% para os valores que nós temos hoje, tanto para a circunferência quanto para o raio da Terra encontrado. Então, para aquela época, Erastótenes ele conseguiu um grande feito, já que ele não tinha nenhuma instrumentação e não tinha também nenhuma tecnologia para descobrir aí as medidas e a forma terrestre. Nós vamos ver aqui um pouquinho da sua história, ele é bem interessante, nós temos aqui uma história ilustrativa, Erastótenes, ele morava em Alexandria e ele era muito estudioso. Então ele leu o seguinte, que no dia 21 de junho, que é o dia mais longo do ano, ao meio-dia, uma vareta reta fincada no chão na cidade de Siena não produz sombra alguma. Ele ficou intrigado com aquilo e ele pensou o seguinte: será que no dia 21 de junho, se eu colocar uma vareta aqui no chão, na minha cidade, que é Alexandria, vai acontecer a mesma coisa? Então ele esperou chegar nesse dia 21 de junho e fez esse experimento. Aí olha só o que ele descobriu. Ele viu que, diferentemente de Siena, uma vareta no chão, no dia 21 de junho, em Alexandria, produzia sombra. Aí ele ficou intrigado com aquilo. Ele ficou pensando, bem, se lá em Siena uma vareta não tem sombra e aqui em Alexandria essa vareta produz sombra, então a Terra pode ser redonda. Então ele começou a pensar sobre isso e nós temos aqui uma imagem que ilustra os raios solares incendidos sobre a Terra. Então ele imaginou o seguinte: se os raios eles vêm paralelos à Terra e a Terra for redonda, então nós vamos ter esse comportamento sim. Em determinados lugares a gente vai ter a incidência de sombra e em outros lugares nós não teremos. Então ele fez esse experimento e ele foi além dele descobrir essa questão da esfericidade terrestre, através do seu experimento, ele conseguiu determinar aí, através de relações aí, angulares, ele conseguiu descobrir o valor do seu raio e da sua circunferência. Vamos ver aqui o que ele disse, ó. Primeiro, eu imaginei as duas varetas se prolongando até o centro da Terra, formando o ângulo B. Então, nós temos aqui o ângulo B. Depois, eu calculei o ângulo A, usando o tamanho da vareta de Alexandria e a sua sombra, e ele encontrou 7 graus. Por relações aí de geometria, ele viu que o ângulo A e o ângulo B são iguais. Dessa mesma fórmula, o ângulo B, ele também mede 7 graus. Então, ele fez esse cálculo aí, só que ele precisava descobrir qual era a distância entre Siena e Alexandria. Então, não se sabe ao certo como ele conseguiu essa medição, se foi através de dados de agrimensores da época ou se ele mesmo conseguiu o valor dessa distância entre as cidades de Siena e Alexandria. Após fazer isso, ele conseguiu chegar no valor, tanto da circunferência quanto do raio da Terra, muito próximo ao que nós temos hoje. Por isso, ele é considerado aí o pai da geodésia. Bem, logo depois veio Ptolomeu como o autor do sistema geocêntrico. Então, nós temos a Terra aí, nós vamos ver
um pouco para frente esse conceito de geocêntrico e topocêntrico, tá? Mas nós temos aí a introdução do sistema geocêntrico com o estudo de Ptolomeu. Logo após, nós tivemos aí Copérnico, que destruiu o mito da imobilidade terrestre, dando a ela aí um movimento de rotação e de translação. E por fim, nós tivemos aí a era de Newton, que abriu as questões e os conceitos aí da era elipsoidal. Tá? Nós vamos ver um pouco para frente o que é esse conceito de geocêntrico, de elipsoide, elipsoidal, com mais detalhes. Mas por enquanto é interessante a gente saber como surgiu todos esses conceitos. Bem, agora nós vamos ver um pouquinho da história da geodésia no nosso país. Em 1939, nós tivemos os primeiros levantamentos aqui no nosso país, os primeiros levantamentos geodésicos, e a gente foi avançando aí, progredindo com esses levantamentos. Em 1944, foi medida a primeira base geodésica em Goiânia, né? Já iniciou aí o sistema geodésico brasileiro. Em 1970, nós começamos a operar utilizando o rastreio de satélites artificiais que estão em órbita. Tá? E tivemos aí também a utilização do sistema de posicionamento global, com o uso do GPS. Essa criação do projeto GPS foi para incentivar e auxiliar os profissionais a aplicarem essa técnica de coleta de dados, né? Então, nós temos aí o sistema de posicionamento global, que fornece para a gente dados de posicionamentos geodésicos, e houve essa necessidade de ter essa criação desse projeto para auxiliar os profissionais da área que atuam aí com o GPS. A gente foi avançando, né, e com o uso e a disseminação aí do GPS, a gente teve a densificação dos marcos planimétricos do Sistema Geodésico Brasileiro, né? O que são esses marcos? Quando a gente começa a trabalhar posicionamento geodésico, e de uma forma geral, tanto em geodésia quanto em topografia, a gente precisa saber as coordenadas dos pontos. São essas coordenadas que vão me fornecer o posicionamento daquele ponto, tá? E para isso a gente precisa ter algumas referências. E foi aí em 1991 que a gente começou a ter essa densificação de marcos planimétricos, ou seja, um marco ele vai fornecer para a gente as coordenadas, o posicionamento em determinado ponto, que é materializado ali por esse marco. Tá? Esse marco ele serve de base para muitos levantamentos, tanto topográficos quanto geodésicos. E aí, em 91, a gente teve essa densificação, ou seja, com o avanço dessa tecnologia aqui no nosso país, a gente conseguiu implantar cada vez mais marcos no nosso país. Então, nós tivemos aí várias bases para os nossos levantamentos. Em 1996, teve início da operação da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, que é uma rede de apoio também ao sistema GPS, GNSS, e essa rede ela emite aí sinais 24 horas por dia, né? Nós vamos ver em detalhe também nas próximas aulas, mas é importante ressaltar aqui que com essa operação, né, com o início da operação dessa rede de monitoramento, os nossos trabalhos começaram a ficar muito mais ágeis, né, com esse apoio 24 horas aí de dados sendo fornecidos para a gente. Bem, em 2005, o sistema geodésico deixa de ser topocêntrico e passa a ser geocêntrico. Nós vimos esse conceito, né, um pouco aí para trás, na história aí do sistema geocêntrico, dessa implantação, e nós vamos ver que com o sistema geodésico brasileiro deixando de ser topocêntrico e sendo geocêntrico, o elipsoide de referência, que nós vamos ver também o que é isso, né? Todo esse conceito, o elipsoide de referência, ele passa a ter o seu centro coincidindo com o centro de massa da Terra. Então, nós passamos a adotar aí o CIRGAS 2000, que é um sistema de referência que a gente utiliza, né? Que veio aí desde 2005 sendo utilizado pelo Sistema Geodésico Brasileiro. E em 2022, nós tivemos aí uma atualização, né, do mapa de redes do Sistema Geodésico Brasileiro. Nós vamos ver também o que é esse mapa, para que ele é aplicado, mas é a atualização mais recente aí que nós temos. Aqui nós temos, né, a imagem da rede planimétrica no nosso país. Então, aquela densificação que eu citei anteriormente de vários marcos geodésicos, né, planimétricos que foram implantados no nosso país, nós podemos observar aí através desses pontinhos pretos,
né, que nós podemos ver aí essa rede planimétrica densificada. E nós temos aí em amarelo, esse pontinho amarelo é a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. Bem, nós vimos aqui então um pouquinho da história da geodésia, eu agradeço e aguardo vocês no próximo vídeo.